Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso encontro semanal do resumo da lição da Escola Sabatina da Igreja Central de Perus. Nós queremos te fazer um convite desde já para que você, se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, que é muito importante para que nós estejamos assim melhorando, o nosso conteúdo, que a sua opinião é muito importante para nós, para que a cada dia mais nós estejamos assim, todos aqueles que participam no nosso canal, estejamos melhorando o nosso conteúdo, para que, acima de tudo, a palavra de Deus seja explanada, seja falada, pregada, de uma forma mais dinâmica, de uma forma compreensiva, e para isso a sua opinião é muito importante. Eu convido a você, antes de nós darmos início aí ao estudo, a recapitulação, o resumo dessa semana, e antes também de nós abrirmos a palavra de Deus, eu te convido a fazermos uma breve oração. Deus bendito, Todo-Poderoso, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não existe nenhum outro. E se porventura, Senhor, existir alguma coisa em nosso coração que queira tomar o lugar do Senhor, por favor, nós suplicamos pelo sangue de Jesus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, expulse isso de nosso coração, para que o Senhor reine único, exclusivo e soberano no trono do nosso coração, lugar que por direito é seu. Fique conosco, nos ilumine com o Espírito Santo, nós suplicamos desde já no nome de Jesus. Amém. Lição 8, como passa, Daqui uns dias já estamos aí indo para uma próxima lição. E o tema dessa semana é a supremacia de Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, verso 30. É um verso bem pequeno, mas ele tem um grande significado. Na Bíblia que eu vou ler, a tradução seguinte é: Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai, Deus, eles são um? Sim, Jesus acabou de afirmar isso no verso que nós lemos, no verso 30 do capítulo 10 de João. Eu e o Pai somos um. Na lição, no guia de estudo, diz o seguinte: o grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono junto ao Pai e a multidão celestial de anjos reunidas ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, deveria ser considerado igual a ele, de modo que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. A palavra filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Jesus diz em outro texto: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus, a perfeita explanação em tudo de Deus, nos pensamentos, nas ações, nas palavras, igual, um com o Pai. Tá? A nossa mente humana, a nossa mente pecaminosa, às vezes nós demoramos alguns instantes ou algum tempo para nós entendermos o significado de eu e o Pai somos um. Puxa vida, como uma pessoa, são pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho, vamos mencionar também em algum momento o Deus Espírito Santo, 3 pessoas distintas, com as suas próprias personalidades, mas com somente um propósito, somente um pensamento. Tá? Um pensamento de amor, pensamento de compaixão, pensamento de ver e fazer o bem. 3 pessoas, um propósito, um ideal. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. O resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Isso está em Hebreus capítulo 1, verso 3. Como um salvador pessoal, Jesus veio ao mundo, como um salvador pessoal, ele subiu ao céu.
como um salvador pessoal, ele intercede nas cortes celestiais. Diante do trono de Deus, intercede em nosso favor, um semelhante a um filho de homem. Uma certa ocasião, eu fiz um seguinte comentário. Nós, seres humanos, nos reproduzimos e copiamos, ou deixamos ser copiados, né, aquilo que nós somos. Então, aí quando aqueles que são casados, né, seguindo a ordem de Deus, né, o homem unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne, e eles juntos, na sua união, no seu casamento, eles terão filhos. E esses filhos serão semelhantes a eles. Serão pessoas distintas, não é? Mas quando nós olhamos aquele bebê, aparentemente aquele bebê é parecido, idêntico com o pai ou com a mãe, né? Os olhos, o corpo, a constituição física, da fisiologia, tá? E nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, tá? Como seus filhos. Mas Jesus, existindo antes da formação do mundo, tá? Idêntico ao Pai em tudo. A nossa mente, eu volto a repetir, a nossa mente finita, nós temos assim a compreensão ainda um pouco falha, né? Não é aquela compreensão absoluta, mas nós temos a certeza de que Jesus, ele é Deus, e quando esteve aqui na terra, Deus se fez um de nós, para que nós, o aceitando como nosso Salvador pessoal, também nos tornemos um com Ele. Assim sendo, não só a sua imagem e semelhança fisicamente, mas a sua imagem e semelhança mentalmente, emocionalmente e, acima de tudo, espiritualmente e no caráter. Jesus diz: eu e o Pai somos um, verso que nós lemos aqui de João 10, verso 30. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso está relatado em Mateus capítulo 11, verso 27. Cristo veio para ensinar às criaturas humanas o que Deus deseja que elas conheçam. Em cima nos céus e na terra, na vastidão do oceano, vemos as obras das mãos de Deus. Todas as coisas criadas testificam de seu poder, sua sabedoria e o seu amor. Deus viu que era necessária uma revelação mais clara, tanto de sua personalidade quanto de seu caráter, do que aquela que nos é oferecida. Pela natureza, ele enviou seu Filho ao mundo para, tanto quanto a vista humana podia suportar, manifestar a natureza e os atributos do Deus invisível. Tomando sobre si a humanidade, Cristo veio ser um com a humanidade e, ao mesmo tempo, revelar às criaturas humanas pecadoras o Pai Celestial. Quando Cristo veio aqui, ele ocultou na natureza humana, ocultou no corpo humano a glória e a majestade divina, para que nós pudéssemos, através da pessoa humana, conhecer todos os atributos, o amor de Deus para conosco. Tá? Então, Jesus, ele, por assim dizer, ele diminuiu um pouco, né? Ocultou, né? Ofuscou um pouco a sua glória no corpo humano para se manifestar como Deus aos seus filhos aqui neste mundo. O Filho de Deus veio ao mundo como restaurador. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Toda palavra que proferia era espírito de vida. Ele falava com autoridade, ciente de que seu poder para abençoar a humanidade e libertar os cativos presos por Satanás. Ciente também de que por sua presença traria ao mundo plenitude de alegria. Almejava ajudar todo membro da família humana, opresso e sofredor. E mostrar que sua prerrogativa era abençoar e não condenar. Muitas vezes nós, pelo menos eu, quando eu era criança, vindo de uma outra cultura religiosa, eu ouvia os mais velhos falarem assim: se você não obedecer, eu acredito que você também deva ter ouvido muito essa frase. Se você não obedecer, Deus, isso mesmo, Deus castiga.
E aí, como criança, eu tinha uma ideia totalmente diferente de Deus. Ah, puxa vida, eu não posso fazer isso porque Deus vai me castigar. Então eu tinha uma visão de que Deus era uma pessoa severa, uma pessoa que estava ali na espreita de qualquer deslize meu, não é? Eu chegava bem quietinho, com medo de tomar uma cintada. Então, como criança, eu imaginava, oxe, Deus castiga. Mas com o passar do tempo, tive a oportunidade de vir conhecer o Evangelho e aprender de que, mesmo eu tendo errado, não importa o que eu tenha feito, Deus me ama e me perdoa. E outra, Ele quer me abençoar para que eu não cometa mais aquele mesmo erro. Ele fala, filho, eu vou te tomar pela minha mão direita vitoriosa. Eu vou te colocar de pé. Venha, deixa eu cuidar. Só peço, a única coisa que eu peço, o seu coração. Eu não vim aqui para condenar você, eu não vim aqui para castigar você. Eu vim para te salvar, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Desde a ascensão de Cristo, desde sua ascensão, Cristo tem conduzido sua obra na terra por meio de embaixadores escolhidos e por cujo intermédio ele fala aos filhos dos homens, atendendo às suas necessidades. Como Cristo usa embaixadores? Sim, Cristo usa você e a mim para falar do seu amor, do seu perdão, da sua restauração, do seu resgate, da sua salvação. Nós aqui nessa terra somos os embaixadores de Cristo para pregar a mensagem do Evangelho àqueles que professam, que já conhecem a mensagem, e principalmente para aqueles também que ainda não tiveram a oportunidade, assim como você, como eu, não tiveram a oportunidade de conhecer esse Deus a quem nós servimos. Nós temos uma importante missão sobre os nossos ombros, um importante privilégio, é uma honra para nós falarmos do amor de Jesus ao máximo possível de pessoas. Jesus deu a sua vida lá na cruz do Calvário por você, deu a sua vida na cruz do Calvário por mim. É um amor tão grande, tão imenso, que nós não podemos ficar calados. Nós devemos pedir que o Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, venha assim ungir os nossos lábios, para que as palavras que saiam da nossa boca, as nossas atitudes, enfim, sejam uma bênção na vida de outras pessoas. E assim pessoas serão ganhas e salvas para o reino de Jesus. A posição, olha que coisa interessante, coisa que importante. A posição dos que foram divinamente chamados a trabalhar para a edificação da igreja, você e eu, tá? Por meio da pregação e do ensino, é de grande responsabilidade. Estão no lugar de Cristo, apelando a homens e mulheres que se reconciliem com Deus. Eles só podem cumprir sua missão se receberem sabedoria e poder do alto. O texto está bem claro. Humanamente nós não temos sabedoria, humanamente nós não temos o poder para pregar com eficiência a mensagem. Por isso, nós devemos todos os dias, todos os instantes, clamar o poder do alto, clamar por sabedoria do alto, para que nós possamos aprender a fazer a vontade de Deus, principalmente no que diz a pregação do Evangelho. Conhecemos, são inúmeras pessoas, mas o método de abordagem, o método de falar com cada pessoa é diferente. O que funciona com uma pessoa, não funciona com outra. Uma experiência toca o coração de uma pessoa, mas não toca o coração de outra. Por isso nós suplicamos, temos que pedir, Jesus, tenha misericórdia de nós, dai-nos o teu Espírito, para que no abrir de nossa boca o seu nome seja glorificado e pessoas sejam salvas para o teu reino. Os ministros de Cristo são guardiões espirituais do povo confiado ao seu cuidado. Além da responsabilidade, do privilégio de sermos pregadores, nós temos também aí a responsabilidade de ser guardiões espirituais também desses filhos de Deus. É privilégio dos vigias sobre os muros de Sião viver tão perto de Deus
e ser de tal modo suscetíveis à expressão de seu espírito que ele possa operar por meio deles, a fim de avisar do perigo homens e mulheres e mostrar-lhes um lugar seguro. É um privilégio nosso como vigia clamar às pessoas: olha, corre, sai daí, vem para cá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Venha para cá, Ele tem um lugar melhor para você. Aqui com Jesus você vai estar seguro. Tá? Isso são palavras de Jesus. Ó, é um privilégio nosso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um privilégio. O quão a sério nós estamos levando em conta esse privilégio? É uma coisa para nós pensarmos. Aquele que serve sob a bandeira sangrenta de Emanuel tem uma tarefa que exige heróico esforço e paciência e perseverança. Mas o soldado da cruz permanece inabalável na frente de batalha. Ele sente sua necessidade de forças do alto. Nós temos que começar o nosso dia com oração. Confesso que muitas vezes os afazeres acabam falando por mais alto. Talvez aconteça com você. E a nossa oração já é descendo as escadas, saindo de casa: Jesus, me acompanha, venha comigo. E aí vai se acalmando. Moramos numa cidade muito agitada. Temos orientações também para que nós estejamos desacelerando do nosso corre-corre, né? Mas Deus tem que estar sempre em primeiro lugar e nos colocarmos de joelhos diante dele no primeiro momento da oração, do dia, em oração, durante o dia, pedindo sabedoria que vem do alto, para assim nós fazermos integralmente a vontade de Deus. Ao contemplar aquele que é invisível, obtemos força e vigor espiritual, quebrando o poder das coisas terrenas sobre a mente e o caráter. Se nós tivermos alguma dificuldade na nossa vida, aqui está o segredo revelado. Ao contemplar aquele que é invisível, vamos ter, você, eu, a sua família, nós vamos ter força e vigor espiritual. Nenhum poder da terra, nenhum poder da mente vai nos dominar. Pelo contrário, quando nós olharmos para Jesus, nós vamos ter força para vencer as coisas da terra, vamos ter forças para vencer os maus pensamentos e vamos ter força de caráter e seremos semelhantes a Jesus. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. Ele é pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele não é apenas o autor, mas também o consumador da nossa fé. É Cristo o primeiro, por último e sempre. Deve estar conosco, não só ao princípio e ao fim de nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Isaías, capítulo 40, ele diz: eis que eu te tomo pela minha mão direita vitoriosa, não temas. E aquele pensamento, né? Às vezes acontece aquele pensamento infantil, aquele pensamento de criança. Jesus fala que vai me tomar pela mão direita vitoriosa. E eu pensando comigo, então, será que Jesus é canhoto? Se ele está segurando assim, como é que ele vai me defender das coisas que virão? Porque a mão que vai ficar livre é a esquerda. Você já pensou? São coisas que a gente fica imaginando e é legal a gente demorar a nossa mente assim, como é que Jesus deve ser, né? Como eu já pensei, ele é canhoto, não é canhoto? Ele está me segurando na mão direita? Então ele precisa se apoiar, né? Alguma coisa assim, né? Cabelos, olhos, né? A gente tem uma vaga ideia da que a Bíblia fala, que os olhos são vermelhos como fogo, cabelo branco, né? Então é legal a gente deter-se a nossa mente, os nossos pensamentos nas coisas que são do alto, né? Nas coisas onde habita o Pai das Luzes. A lei e o evangelho andam de mãos dadas. Um é o complemento do outro. A lei sem a fé no evangelho de Cristo não pode salvar o transgressor da lei. O evangelho sem a lei é ineficiente e destituído de poder. A lei e o evangelho formam um todo perfeito. Não existe este sem aquele.
Esses dias no encontro com as crianças no Clube de Desbravadores, eu falei para eles numa instrução de orientação de mapa e bússola. Falei, se você tem um mapa e não tem a bússola, não serve de nada. A mesma coisa se você tiver a bússola e não tiver o mapa, também não te serve de nada. Nós temos, na nossa vida espiritual, na nossa carreira cristã, nós temos a bússola, que é Jesus, que mostra a direção certa, e nós temos o mapa, a palavra de Deus, que fala o caminho que nós devemos seguir. Nós temos o mapa, o guia de orientações, tá? Como devemos fazer, como devemos agir, por onde devemos andar e como devemos andar. Mapa e bússola, Bíblia, oração, Jesus, temos tudo na mão. E o quão e quanto uso nós estamos fazendo desse recurso até a Canaã celestial. Está à disposição a oração, a palavra de Deus, o acesso a Jesus. Estamos fazendo uso devido? Eu convido você. Oremos uns pelos outros para que nós estejamos fazendo o devido uso e que nós estejamos tendo ânimo para nós não desistirmos da nossa jornada. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, os dois unidos, o evangelho de Cristo e a lei de Deus, produzem o amor e a fé não fingidos. Fé, amor genuínos, produzidos pela habitação do Espírito Santo, a habitação de Jesus no trono do nosso coração. Fé e amor genuínos. É inútil procurar ser sábio distante da sabedoria, querer ser verdadeiro e ao mesmo tempo em que se rejeita a verdade, procurar iluminação fora da luz e existência sem a vida. Enfim, deixar um manancial de água viva e cavar cisternas rachadas que não retêm água. É inútil eu buscar sabedoria longe e distante da fonte da sabedoria, que é Jesus. Toda sabedoria sem o instrutor, sem o dono da sabedoria, ela não vale nada. É apenas um ensinamento vão. Embora um véu oculte o futuro, vocês têm um conhecimento das misericórdias do Senhor no passado. Nós temos esse conhecimento. Não permitam que dificuldades os desanimem. Vocês têm passado por provas e serão chamadas a passar por provas novamente. Têm passado por experiências desagradáveis e essas experiências podem ser repetidas. Tentações têm sobrevindo a vocês e tentações ainda sobrevirão. Não sabemos o que está diante de nós, mas sabemos que temos o privilégio de confiar nossa vida a Deus, como um fiel Criador. Agradeçamos a Deus por termos um refúgio na provação. Lembremos-nos de que Cristo é uma ajuda presente em todo o tempo de necessidade. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica é saber que não importa o que vai acontecer na nossa vida, Jesus nunca vai deixar de estar do nosso lado. Não permitamos que nenhum negócio mundano absorva nossas energias. Não permitamos que nada ocupe o lugar que Deus deveria preencher. Precisamos ter períodos de descanso, tempo posto à parte para meditação e oração, para refrigério espiritual. O culto pessoal é importante? Sim. O culto familiar é importante? Sim. O culto congregacional é importante? Sim. Mas dentro daquele momento de culto pessoal eu tenho que tirar um tempo exclusivo, retirado, afastado, se possível, dentro do nosso tempo, num parque, numa praça, num lugar silencioso, para assim nós meditarmos nas coisas de Deus, de preferência no parque. Eu acredito que você já deva ter feito isso. Eu já tive a oportunidade de tirar um tempo, ir a um parque, ir num lugar afastado, agradável, com um ar mais limpo, longe do barulho, meditar um pouquinho nas coisas de Deus. Tá? Você sente aquela calma, você sente aquele refrigério. Eu fui em um parque uma certa vez, até o sapato e as meias eu tirei, pisei na grama, e você sente o corpo, os pés formigando, porque a gente moramos na cidade e não temos tanto contato com a grama.
Então é importante nós termos contato também com a terra, mas esse tempo com Deus em especial, ele é muito revigorante. Tira um tempo, aí fale assim para sua família, eu já fiz isso uma vez, olha, eu estou indo num parque, você quer ir? Se eles não quiserem ir, você já sabe, mas o que você vai fazer no parque? Então eu vou tirar uns minutinhos para meditação, mas por que você não faz isso em casa? Não, é interessante, mas eu quero estar num lugar mais tranquilo, mais agradável, não que a nossa casa não seja, mas eu quero estar no meio da natureza de Deus ali. Eu quero ouvir a voz de Deus no vento, eu quero ver Deus ali falando comigo através dos pássaros, do canto dos pássaros, tá? E esse tempo, um tempo à parte, é um tempo de descanso que vai nos dar refrigério e vai revigorar as nossas energias. Se nós cometemos erros, que nós procuremos o compassivo Salvador e peçamos a Ele perdão. Digam que nós desejamos seguir a sua vontade, ajam de forma apropriada com Deus. Lembre-se de que Ele cuida de vocês e será um socorro presente em todo o tempo de necessidade. Suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmos 145, verso 9. Levemos a luminosidade de seu amor em nossas fisionomias e façamos transparecer em nossas palavras. Assim sua alegria estará em nós e a nossa alegria será completa. Impossível aquele que diz conhecer Jesus, aquele que se entrega a Ele, aquele que é batizado, é impossível que ele continue a mesma pessoa. Alguma coisa já está fazendo a obra da transformação. Então, nós não devemos combater essa luz. Pelo contrário, nós devemos ir atrás dessa luz constantemente, para que a cada dia mais nós nos tornemos semelhantes a essa luz, a luz de Jesus. Né? E que essa luz, nós nos deixemos ser usados por Jesus como ferramentas em suas mãos, para que essa luz brilhe. Eu não conheço a extensão, o alcance dessa luz, mas eu posso dizer assim, com absoluta certeza, o alcance da luz de Jesus é infinito, é gigantesco. Então, será que nós estamos deixando a luz de Jesus brilhar? Que o Espírito Santo esteja cuidando de nós, limpando a lâmpada, né, para que a luz brilhe e outras pessoas venham até Jesus. Os discípulos de Cristo esperavam a vida imediata do reino de sua glória, mas, ao dar-lhes desta oração, Jesus ensinou que o reino não seria imediatamente estabelecido. Deviam orar por sua vinda, como um acontecimento ainda no futuro. Mas essa petição era-lhes também uma certeza. Embora não devesse esperar a vinda do reino em seus dias, o fato de Jesus haver recomendado que orassem por ela constitui prova de que certamente virá no tempo designado por Deus. Quantos de nós já não desejamos, Jesus, volta logo? Mas será que nós estamos prontos para a volta de Jesus? Será que o tempo que nós não estamos vivendo, nesse tempo de graça, não é um tempo de oportunidade para que eu faça um concerto com Jesus, confesse todos os pecados, transgressões, iniquidades, impiedades, me arrependa dos meus maus caminhos, me converta a Ele, me negue a mim mesmo e me converta a Ele, tome a minha cruz e o siga. Jesus está nos dando tempo para que nós façamos o concerto com Ele e o aceitemos como nosso único Salvador pessoal. Além dele nos dar tempo, Ele também quer que nós sejamos ferramentas em suas mãos para que a mensagem do Evangelho seja pregado ao maior número possível de pessoas. E aí sim, no tempo de Deus, Ele virá para nos resgatar. Você, sua família, a mim, minha família e todos quantos nós pregarmos o Evangelho e aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador pessoal. Que o Espírito Santo esteja cuidando de nós, que Jesus esteja segurando a nossa mão firmemente, para que mesmo que nós venhamos tropeçar, nós não caiamos. Pelo contrário, que nós assim estejamos nos apegando mais e mais a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, todos nós estejamos em pé, dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. E nessa salvação nos alegraremos e o exaltaremos por toda a eternidade. Ora comigo? Graças, Santo Deus,
pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua compaixão, pela luz que o Senhor derrama sobre nós, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos usados como ferramentas para pregar o Evangelho. Senhor, que nós não venhamos ser apenas leitores da Tua Palavra, mas venhamos ser praticantes da mesma, levando o Evangelho a outros que ainda não Te conhecem. Fique conosco, Santo Deus, no decorrer ainda do final dessa semana e que o Senhor opere em nós, por favor, a transformação que precisamos ter para sermos a Tua imagem e a Tua semelhança. Nós desde já agradecemos, Santo Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.